Te trouxe aqui para você ser abençoado abundantemente. Aleluia. Para eu ser abençoado, para os que estão nos assistindo serem abençoados, serem tocados com o poder do Espírito Santo, serem tocados com o poder sobrenatural de Deus, poder de cura, poder de restauração, poder de alegria, poder de paz, poder de amor, em nome de Jesus. Nós declaramos, nós recebemos pela fé, pela fé, pela fé em Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te honrar nessa manhã, nós queremos dedicar todo esse momento, toda essa adoração, todos os nossos corpos, o nosso ser, tudo entregue a Ti, Jesus. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos, é uma honra para nós receber vocês. Graças a Deus estamos vencendo esse tempo tão difícil. Estamos voltando para a casa do Pai. Nós não sabemos o que nos aguarda, mas uma coisa nós temos certeza, que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus está do nosso lado. Os anjos do Senhor têm se acampado ao nosso redor, aonde a gente vai. E hoje nós vamos falar sobre o maior mistério do universo. Quem quer saber sobre o maior mistério do universo? É o mistério da fé. Tem muita gente que não entende, e nós precisamos entender qual o procedimento. Por que não alcançamos vitórias? Por que não alcançamos o que Deus prometeu para nós? É porque nós temos uma dificuldade de entendermos a linguagem da fé. A fé tem uma linguagem. Eu tenho fé. Nós temos que entender. Sempre vai falar de novo sobre fé, nós temos que falar, porque para vencermos esses dias tão difíceis, só pela fé, irmãos. É lixo atrás de lixo que a gente só engole através das notícias, através do que tem se apresentado para nós. Nós vamos vencer pela fé, e nós vamos ser arrebatados naquele grande dia. Até lá Deus vai nos sustentar pela fé. A fé tem uma linguagem. Quando nós decidimos agir com fé, quando eu e você, quando a gente se propõe mesmo, de verdade, agir com fé, nós começamos a pensar nas promessas de Deus. Quando você pensa nas promessas de Deus, seu coração se enche de fé. Mas quando nós só pensamos nos problemas, só pensamos nas dificuldades, nosso coração fica cheio de incredulidade. Então, são dois caminhos. O que eu vou encher meu coração? Vou encher meu coração de fé, das promessas de Deus, ou eu vou começar a refletir nos problemas? Só vai aumentar a incredulidade. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23 e 24, Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, qualquer um que falar pela fé a esse problema, a essa dificuldade, a esse monte que se apresenta às vezes na nossa vida, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Tem esse detalhe. Eu creio, mas eu saio lá fora, já sinto o drama, já vem a dúvida. Duvidar no seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Uau! Mas isso não está acontecendo comigo. Tudo que eu digo não está acontecendo. No grego, no versículo 24, está dizendo que: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede e receber e tê-la-eis. Mas na tradução do grego, no versículo 23, ele diz assim que, versículo 23, por gentileza: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, ergue-se e lance-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará aquilo que diz. Só que no grego, irmãos, quando existe uma tradução, o grego original, ele repete. O grego original diz assim: crê que se fará aquilo que diz, então você terá aquilo que diz. Como para os tradutores era uma redundância, vai falar novamente, Deus está reafirmando.
Então, se você crer, se eu crer naquilo que eu digo, então eu vou ter aquilo que eu digo. Então tem alguns aspectos da fé que nós precisamos meditar. Todo dia temos aprendido sobre a fé, e a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que entender que pela fé, pastor, tudo bem, pela fé, mas Deus está demorando muito, Deus está tardando em agir na minha vida, mas o nosso Deus não tarda. Pela fé entendemos que Deus não tarda. Quando estamos desesperados, quando a gente está desesperado, irmãos, quando a gente vê os problemas, quando a gente vê as dificuldades, nós temos a percepção de que Deus está demorando muito. Mas Jesus nos dá um exemplo lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1 a 8, ele conta uma parábola, para que a gente entenda que Deus não tarda. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Por que não acontece? Eu desisto. Eu orei, saio daqui cheio de fé. Em segunda-feira, ainda estou com fé. Terça-feira estou com fé. Quarta-feira, não vou orar mais não. Não vou mais orar, não estou vendo nenhum sintoma, nenhum resultado da minha oração. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça. Reivindicando, você está reivindicando uma bênção. E Deus está usando como exemplo um juiz iníquo, que não respondia, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça. Deus não vai corresponder à sua fé. Deus não vai corresponder às suas orações. Não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de noite e de dia. Quem tem clamado à noite? Deus está falando para mim e para você que Ele responde esse clamor, que Ele responde essa oração. Aos meus escolhidos, somos escolhidos, que clamam a Ele de noite e dia, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa, rapidamente, lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É o que Deus está buscando, é o que Deus está procurando. Fé. A fé funciona conjuntamente com a paciência. Então, pastor, se está demorando muito, e eu já perdi a paciência. Exercitar a paciência. Eu quero a bênção, eu quero que Deus cumpra tudo que eu pedi, mas eu não ajo com paciência. Hebreus capítulo 11, no versículo 6 ao 12 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé. Quem foi Noé? Noé foi o homem que fez a arca. Fez a arca. Quanto tempo demorou para Noé fazer a arca? 1 ano? Quem acha que foi 1 ano? Quem acha que foram 10 anos? Quem acha que foi 50 anos? Foram 100 anos. Paciência. Todo mundo zombando de Noé. Você é um louco. Nunca choveu aqui. Ele está fazendo uma arca no meio do terreno aqui. 100 anos. Paciência. Paciência. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu, para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão. Quanto tempo Abraão demorou para ter o filho? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te abençoar. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros
com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Você sabe que no deserto, irmãos, eles usam um turbante, porque se você olhar para o sol, você vai começar a danificar suas vistas. Então você usa algo, e Deus falou: você vai meditar nas minhas promessas de dia e de noite, porque de dia você vai estar olhando para o chão, você vai estar contando os grãos de areia, e de noite, como no deserto não tem umidade, não tem nuvem, é muita estrela. Então durante o dia você está meditando nas promessas de Deus, durante a noite você está meditando. Assim era com Abraão. Olha como Deus fez essa situação para que ele meditasse. Conta, Abraão, conta. O que você tem limitado a Deus? Quanto você acha que pode ser a sua descendência? Abraão esperou 20 anos para ser pai. José ficou preso 13 anos. Paciência. A fé não é baseada também, um terceiro aspecto, não é baseada no que vemos, pensamos ou sentimos. 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista, não pela que a sua mente, pela que a minha mente, porque nós vivemos numa cultura do que, se eu entendo, aí eu creio. E a fé é outra cultura. Mesmo eu não entendendo, eu vou crer. Desde pequeno, seu pai fala para você: se você pôr a mão na tomada, você vai tomar choque. Vai lá, toma choque. Entendi, então toma choque. Pela fé não. Pela fé você não precisa entender as coisas, não precisa ter um raciocínio. A dúvida sempre se apresenta para nós, mas a melhor maneira, qual a melhor maneira de eu interromper a dúvida? Por isso que a gente vem aqui, irmãos, e você aprende ferramentas. Pastor, mas me dá uma dúvida. Eu tenho fé, mas na hora que vem a dúvida, eu sucumbo, eu não sei o que eu faço, e eu perco a fé. Qual a maneira de eu combater essas dúvidas? A dúvida sempre se apresenta para nós, mas a melhor maneira de interrompê-la é declarando a palavra de Deus. Então veio a dúvida, o que eu faço? Continuo na dúvida, continuo com os pensamentos de dúvida. Não vai dar, não tem como, a minha situação é difícil, não existe perspectiva nenhuma para que isso aconteça. Mas eu tenho que declarar, eu não posso, eu tenho que escolher entre a dúvida e a declaração da palavra de Deus, e dizer a nós mesmos: Ele é fiel e Ele é poderoso. Então se eu estou andando, vem a dúvida, vem o diagnóstico médico, vem a conta que você vê que não tem condição para pagar, e vem a dúvida: eu não vou conseguir pagar isso, eu não vou ser curado disso. Aí você tem que começar a declarar a palavra de Deus. Provérbios, existe um poder nas palavras. Isso é um detalhe, irmãos. Então você dá um tiro no pé todas as vezes que eu e você abrimos a boca. Eu creio, tenho fé, mas eu abro minha boca. Há poder nas palavras, mas há poder, isso é um critério, isso está estipulado, isso é uma questão sine qua non, você não pode mudar isso. A nossa boca tem sido, às vezes, usada contra nós mesmos, e a pessoa acha que isso não tem problema, eu posso falar o que eu quiser, e não pode. Há poder nas palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida. O que você quer? Você quer vida ou quer morte? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Nós decidimos que iremos esperar, temos que não estar. Quando você está esperando, que a gente falou de paciência, quando você está esperando, o que você tem feito? Está difícil. Deus, que situação, eu sei que o Senhor pode, mas está muito difícil. Esse é o posicionamento de fé, isso é tiro no pé, isso aí não está dando certo. Nós decidimos que iremos esperar, temos que não esperar murmurando nem reclamando, ou até desistindo, ou desiste. Começa com fé, uma semana de fé, um mês de fé, não tem resultado, desiste. E é um processo, aí você volta, mas estaca zero, começa tudo de novo. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Às vezes você está no meio do processo e você desiste, e eu desisto.
E a fé e o alcance da bênção está ali na frente. Em Tiago, por quê? Por causa da língua. Um defeito também é por causa da língua. Tiago capítulo 3, versículo 4 a 5 diz assim: vede também as naus. O que é as naus? Vede também um barco, um navio, grande navio. Você vê um grande navio? Sendo tão grande e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Então um pequeno leme, irmão, se você colocar a dimensão de um leme em relação ao navio, é muito pequeno. Mas o leme, ele vira o barco tanto para a direita, vai para onde quer, por causa do leme. E o leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. Então o leme leva o barco para onde quer, mas a sua língua leva você para alguns lugares. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede tão grande bosque num pequeno fogo se incendeia. Então a língua nossa nos dirige para o que nós vamos receber. Então você tem meditado na palavra de Deus, você ora, você jejua, mas a boca tem agido contra eu e tem agido contra você. Sabe, diz que tinha um homem que estava na beirada da ponte para se suicidar. Ele estava ali, beirada da ponte, alguém viu ele e falou: para aí, não faz isso, não pula de longe, calma, me conta o que está acontecendo. E a pessoa começou a contar: porque meus problemas são muito graves. E a pessoa falou: é verdade, que situação difícil. Eu não tenho saída, mas me conta mais. E a pessoa continuou contando, 1 hora contando, e a língua reverberando: só problema, só dificuldades, só impossíveis. Conta mais um pouco. O resultado: os dois pularam da ponte. Porque um envenena o outro. Porque a palavra de derrota, a palavra que não é a promessa de Deus na nossa boca, só traz destruição. E eu vou dar um exemplo aqui. Também tem a história de uma mulher que estava no ônibus, e aquela mulher só maldizia, só falava mal. Mas esse governo é uma porcaria, está vendo esse preço desse ônibus aqui? E esse povo tudo apertado, e esse motorista é péssimo, aí passando no buraco. Ela só reclamava. Todo mundo vendo aquela mulher deu um escândalo no ônibus. Aí ela desceu, chegou no ponto que ela ia descer, ela desceu do ponto do ônibus, abriu a porta. Aí o motorista falou: peraí, só esqueci um negócio aqui. O que é que foi que eu esqueci aí no ônibus? Só esqueceu sua má reputação que ficou aqui. Então as pessoas, você vê pessoas assim na vida, e às vezes a gente entra no clima de começar a reclamar, de começar só a maldizer. E eu vou dar um exemplo para você, porque a gente falou: mas então como é que eu faço quando vem a dúvida? Como é que eu faço quando vem o pensamento? Nós vamos fazer um teste aqui, todo mundo, tá bom? Eu vou contar até 3 e vou falar já. Quando eu falar já, você vai contar na sua mente, sem falar. Você vai contar na sua mente até 50, só pensando, tá bom? Aí eu vou fazer um pedido no meio da contagem. Então vamos lá comigo, ó. 1, 2, 3, já. Começou a contar? Qual o seu nome? Fala em voz alta. Quem interrompeu a contagem? Todo mundo interrompeu. O que quer dizer com isso, pastor Ciro? Que a sua palavra vence o seu pensamento. Você entendeu isso? Está vindo o pensamento de dificuldade, de derrota, você declara: sua mente para de pensar para ver o que você está falando. Esse é uma ferramenta poderosa. Não funciona. Quando eu declaro, eu interrompo todo tipo de pensamento. Começo a declarar a palavra de Deus. A fé, outro detalhe da fé: a fé está sempre em repouso. A fé está em descanso. Quem está na fé, quem está confiando em Jesus, não vive desesperado. Mas que coisa, o que eu faço? Oh Deus, eu sei que o Senhor pode, mas eu sinto uma aflição tão grande no meu coração. Será que vai acontecer? A fé vem em repouso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas eu descanso em Deus. E sempre verbalizando. A fé vive em repouso, a fé descansa, a fé não se desespera. Outro detalhe da fé é o entendimento de quem somos pela fé. Se eu e você não sabemos o que nós somos
no reino de Jesus, no reino de Deus, nós deixamos que o mundo nos sucumba. Então, o que eu sou, o que você é? Nós somos embaixadores do reino. Como assim? Eu não sou ninguém, pastor, você não sabe. Ih, pastor Ciro, vim numa família tão simples. Eu sou uma pessoa que tentou tanta coisa na vida e nunca deu certo. Minha carreira profissional nunca deu certo. Não é esse entendimento. Mas como é que eu posso ser um embaixador? Você é um embaixador do reino. Sabe, o livro de Daniel, irmãos, foi escrito pelo Espírito Santo para que nós entendamos a nossa identidade. Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem era Ananias, Misael e Azarias e Daniel? Quem era esse pessoal que chegou lá na Babilônia? Eram jovens de 15 anos de idade, irmãos. Essa rapaziada tinha 15 anos de idade, já se posicionou, já sabia quem era. Chegou lá, já quebrou, já bateu de frente com o sistema. É o seguinte, nós não vamos comer nada do que tem aí, viu? O eunuco falou, mas você não faz isso, que o primeiro que vai morrer sou eu. Deus está cuidando de nós, faz com a gente. Já quebrou o sistema, nós não vamos nos alimentar. 15 anos já se posicionou. Capítulo 2 de Daniel, Daniel já tinha 17 anos. No capítulo 3, olha, 17 anos, esse pessoal, 17 anos. Olha o que aconteceu. Como que você vai manter sua fé? A gente fala, eu tenho fé, mas quando o problema está bem longe. Agora imagine alguém fazer uma fornalha de fogo ardente e dizer assim, você vai ter que adorar nós aqui, senão você vai passar esse fogo aí. Você vendo o fogo queimando. Olha o posicionamento deles, olha o entendimento de quem eles eram. Eles tinham pleno. Daniel capítulo 3, 17 a 18 diz assim, eis que o nosso Deus... Será que eu posso declarar isso pela fé? O drama está ali na frente, a fogueira está ali na frente, o fogo para te acabar com você está ali na frente. Você declara assim, eis que o nosso Deus, eis que o meu Deus, eis que aquele que me ama, a quem nós servimos, a quem eu sirvo. No meio da dificuldade você diz assim, eis que o Deus, o meu Deus, aquele que eu sirvo, é que pode me livrar, é que não vai deixar eu morrer de vírus, de nenhuma doença, de nenhum câncer. Esse é o Deus que pode me livrar. Ele nos livrará, Ele me livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Consciência de identidade. E se não, mas se Deus não fizer isso, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não importa o que aconteça, eu sei que eu sou do reino, eu não sou daqui. Se Deus quer que eu me livre daqui, Ele vai nos livrar, mas nós não vamos sucumbir. E se não, o 19 não está aí não, né? Não, mas aí tem a continuação. Você vê o que aconteceu depois desse posicionamento desses três jovens de 17 anos. O versículo, no capítulo 3, do 27 ao 29 diz assim, e reuniram-se os príncipes e os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. As pessoas vão ver, uau, aquele ali Deus guardou. Uau, aquele homem, quem é aquela pessoa? Todo mundo está sendo mandado embora da empresa, ele está lá? Todo mundo pegou esse vírus, só ele que não pegou? Todo mundo da família dele tinha um histórico genético de doença, e ele tinha toda a chance de sofrer aquela doença e morrer por aquilo, mas ele não morreu. Todos viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem o seu cabelo da sua cabeça, nem se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O maior mistério do universo, a fé. Como que o fogo não faz acontecer nada disso? Falou Nabucodonosor, olha a repercussão do homem natural, de um homem ímpio
como Nabucodonosor. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. O incrédulo entendeu que Deus enviou o seu anjo. E as pessoas vão ver que Deus enviou o seu anjo para guardar você, para curar você e para libertar você. E livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Irmãos, foi o maior imperador de todos os tempos, de toda a história. Nabucodonosor, o maior império que existiu, era o homem mais poderoso que existia. Eles violaram. Esse homem nécio, ele entendeu que eles foram contra a palavra do rei, violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser para blasfemiar. O entendimento de um imperador que não servia a Deus, mas era a forma como ele reagia. Blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Quando eu e você entendemos a nossa identidade, isso vai repercutir. E as pessoas vão entender que você serve um Deus, que Deus cuida de você, que você está no meio da fornalha, mas tem um anjo que cuida de você. E lá eles viram 4 pessoas e era Jesus Cristo que estava com eles. Ai, irmãos, nós vamos vencer esse tempo, esse período. Existem tantas coisas que estão se colocando. A gente tem preocupação, o que está, essa picadinha que a gente está levando. Estão falando de passaporte ideológico. Você vai, olha cada absurdo, irmão. Você vai ter que aceitar todo esse sistema do mundo aí, senão você não vai poder ter os direitos de cidadão. E a gente fica preocupado, né? Aí vem os pensamentos, aí eu declaro: não, o mesmo Deus que enviou um anjo para guardar Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que vai estar comigo. E nós vamos vencer tudo isso. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é a última resistência. Depois que a igreja for arrebatada, esse mundo aqui vai ser um caos, mas Deus vai estar guardando a gente. O mundo está em pandemia. Eu tenho todas as condições para morrer desse vírus. Não, você vai estar no meio da fornalha, e eu vou estar no meio da fornalha. Eu vou estar vencendo todas as adversidades, porque o anjo do Senhor vai estar ao meu lado, e eu vou declarar pela fé. Eu vou declarar pela fé, não é meu sentimento. Eu não sou nada, nós somos pequenos, mas o anjo do Senhor, quem era Sadraque, Mesaque e Abednego? Nem cheiro de fumaça, você nem vai lembrar do que você passou. As pessoas vão olhar para você e falar: como é que você passou por isso? Você está aí, é perfeito. É, que Deus me guardou, porque eu sei quem eu sou, porque eu coloco a fé em ação. Eu tenho entendimento da fé. E para terminar, um versículo que esse dia eu estava conversando com a minha mãe, eu não consegui falar. Ficou até chato, porque as pessoas que estavam juntas, deu branco, embargou a voz, eu não conseguia falar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que é o que nós temos que colocar a nossa fé. Porque pastor Círio, você está falando sobre fé, só que eu perdi ente querido, meu coração está quebrado. Eu perdi pai, perdi mãe, perdi marido, perdi filho, sem falar de fé. Então tem uma palavra de consolo para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que partiram, para que não se entristeçam, para que não deixe que a tristeza domine seu coração, como os outros que não têm esperança, como o mundo que não tem fé, como o mundo que não tem esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, quem crê que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, com Ele, aqueles que nele dormiram.
aqueles que você perdeu, aqueles que partiram com Jesus. Ele está dizendo que os que ficarmos aqui na vida do Senhor, certamente, dizemos a vocês que pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos. Os não precederemos, não iremos primeiro aos que dormem, pois esse versículo mexeu comigo. Dá ordem, Deus vai dar uma ordem agora. Deus vai dizer, vai dar ordem, e com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Não existe arrebatamento. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Quem vai ser arrebatado aqui? Quem usa como princípio de vida? Primeiro lugar na sua vida, eu quero ser arrebatado. Jesus, se eu estiver dormindo com meus olhos fechados, eu quero ser arrebatado, porque a tua palavra prometeu. Eu quero ser arrebatado. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor de eternidade em eternidade, em eternidade, em eternidade. Será que você e eu temos motivos para vivermos por fé, querido? Que promessa maravilhosa! Vamos ser arrebatados. Essa vida está tão difícil, pastor Ciro. Tem essa esperança. Alimente a sua fé todos os dias. Diga para você mesmo: eu vou ser arrebatado. Se eu não partir, eu vou ser arrebatado. Senhor Deus, eu quero ser arrebatado. Eu quero, em primeiro lugar na minha vida, deixando para trás todas as outras coisas, eu quero ser arrebatado. Me ajuda para que eu esteja pronto, com a minha lâmpada acesa, com a minha lamparina cheia de azeite. Eu quero estar preparado. Eu vou vencer esse mundo. Irmãos, o que nos aguarda não tem o que se compare. O melhor desse mundo, a melhor vida que alguém possa ter nesse mundo, não tem comparativo com o céu. Quem está aguardando o arrebatamento da igreja? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos. Irmãos, eu não sei. Quem acha que vai ter mais 10 anos desse mundo caótico? E as pessoas precisam entender isso. Tem muitos pastores que não falam sobre isso. Estão preocupados com a prosperidade. Tem a sua casa, tem o seu carro, tenha um salário bom. Que adianta isso? O que é isso diante da eternidade? A prioridade da nossa vida tem que ser pensar dia e noite: como está sendo minha vida? Será que eu vou ser arrebatado? Eu quero ser arrebatado. Por que você não pede para o papai: pai, eu quero ser arrebatado? Tem gente que nem pensa nisso. Está preocupado com um seguro de saúde, algo que possa trazer segurança para ele. A nossa segurança está em Jesus. Quem crê que esse Jesus que nós vamos celebrar nessa manhã morreu por você, ressuscitou por você, está à destra de Deus Pai e vai vir buscar a sua igreja. Será que é motivo de alegria isso? Será que é motivo de tranquilidade? Então todos esses passos da fé, paciência, descanso no Senhor, entender a sua identidade, tudo isso a gente tem que colocar em prática e não usar a nossa boca, porque a nossa boca tem que ser um motivo de louvor ao Senhor e motivo de testemunho para as pessoas. O que você tem falado? Você está sendo igual o homem da ponte lá? Só fala problemas? Ou sua boca tem a palavra de Deus? Será que eu faço diferença quando eu chego no ambiente? Será que o ambiente muda quando eu chego? Ou será que o ambiente fica a mesma coisa? Ou será que o ambiente fica mais pesado? Será que alguém nota que na minha empresa eu sou diferente, que tem uma luz que brilha em mim? Será que na faculdade alguém me procura para falar de um problema e pedir, mesmo com vergonha: ora por mim?
Eu sei que você serve a um Deus, eu sei que você é um homem vitorioso e você tem uma identidade do reino. Vamos ficar de pé, você que vai tomar a ceia.